Muito bem-vindos ao canal Orai e Confiai. Hoje eu vou trazer para vocês um tema sobre Corpus Christi. Muitas pessoas têm dúvida, não conhecem ou não sabem o que é a solenidade. Então, bora para a explicação. Indo direto ao ponto, a solenidade de Corpus Christi é a festa do corpo de Cristo, ou seja, a presença real de Jesus na Santa Eucaristia. A base fundamental deste mistério de amor se encontra na última ceia, é a leitura que vamos ver a seguir. Jesus diz: durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante, não beberei mais deste fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Quando o próprio Jesus instituiu, em memória de sua morte, o supremo e magnífico sacramento do seu corpo e sangue, nos dando o seu corpo como comida e o seu sangue como bebida. Quando, na aclamação memorial da liturgia eucarística, respondemos ao mistério da fé, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Essa resposta recorda que a Eucaristia é o alimento que anima o fiel a se manter em espera vigilante pela vinda de Cristo, além de também indicar que as coisas ainda se encontram incompletas por aqui. Por isso, aguardamos ansiosos a vinda definitiva do Cristo. Embora tenha voltado para o Pai e de lá ampara toda a humanidade com o Espírito Santo, Jesus quis se fazer presente na hóstia consagrada. Este amor de Deus pelo homem e mulher é tão grande que não é exagero perguntar mais uma vez: que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Nossa retribuição frente a esse amor é mínima e acontece de várias formas, como na prática dos sacramentos, nas tentativas de viver o Evangelho e também rendendo junto da Igreja um culto de látria a Deus. E para você entender o que seria látria, eu preciso aqui entrar num contexto para explicar sobre látria, dúlia e hiperdúlia. Estes três termos farão sentido ao tema abordado. A Igreja Católica possui três diferentes formas de culto, um assunto não tão disseminado, embora muito importante, e que se faz necessário conhecer para que se possa dar respostas aos questionamentos recorrentes. Látria é o termo adorar. É o culto reservado somente a Deus, pois somente Deus pode ser adorado. Portanto, o corpo de Cristo no sagrado sacramento da Eucaristia deve ser adorado. Dúlia é venerar, culto reservado aos santos e mártires, pessoas que viveram a fé em grau heróico e por isso deixam o exemplo com suas vidas. Hiperdúlia é mais que venerar sem adorar. É o culto reservado a Maria Santíssima. Por ser Mãe de Deus, foi preciso colocar o culto à Virgem em uma posição acima dos santos, mas sem alcançar o limite reservado somente a Deus, que é a látria.
E retornando à nossa história sobre a solenidade de Corpus Christi, vamos começar do início. No século XII, Juliana, uma figura feminina pouco conhecida, mas à qual a Igreja deve um grande reconhecimento, primeiro pela sua santidade de vida e também pela participação na instituição de uma das solenidades litúrgicas mais importantes do ano, o Corpus Christi. Santa Juliana de Cornilon, também conhecida como Santa Juliana de Liege, nasceu entre 1191 e 1192, nos arredores de Liege, na Bélgica, época em que nascia também um grande movimento eucarístico, cujo centro foi a abadia de Cornilon. Este movimento trouxe muitos costumes novos que foram introduzidos nos nossos ritos, como, por exemplo, a exposição e bênção do Santíssimo Sacramento, o uso dos sinos durante sua elevação na missa e, enfim, a própria festa do Corpus Christi, um movimento formado majoritariamente por mulheres que se dedicavam à oração e às obras de caridade. Juliana ficou órfã com 5 anos de idade e, junto com a sua irmã Inês, foi confiada aos cuidados das monjas agostinianas do convento de Monte Cornilon, se tornando também ela uma monja agostiniana. Com 16 anos teve uma primeira visão, que depois se repetiu várias vezes nas suas adorações eucarísticas. A visão apresentava a lua no seu mais completo esplendor, com uma faixa escura que a atravessava, e o Senhor lhe deu a compreensão da visão. A lua simbolizava a vida da Igreja na terra, e a faixa escura representava a ausência de uma festa em que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia. Juliana guardou durante 20 anos o segredo destas visões, partilhando apenas com outras 2 fervorosas adoradoras da Eucaristia, a beata Eva e Isabel. As 3 mulheres estabeleceram uma espécie de aliança espiritual. Essa aliança tinha o propósito de glorificar o Santíssimo Sacramento. Só depois contaram para o padre João de Lausanne, pedindo que teólogos e eclesiásticos pudessem ajudar na compreensão de tudo aquilo. Tudo ia bem, mas, no entanto, as provações não foram poupadas a Juliana. Ela sofreu dura oposição de alguns membros do clero e do próprio superior de quem o seu mosteiro dependia. Então, voluntariamente, Juliana deixou o convento, com algumas companheiras, e durante 10 anos foi hóspede dos mosteiros cistercienses. Sempre humilde, Juliana nunca tinha palavras de crítica ou de repreensão para os seus adversários. Ela faleceu em 1258 e na cela onde jazia foi exposto o Santíssimo Sacramento. E em 11 de agosto de 1264, o diácono Pantaleão, agora Papa Urbano, instituiu a solenidade de Corpus Christi como festa de preceito para a Igreja Universal, na quinta-feira sucessiva ao Pentecoste. O próprio pontífice deu o exemplo, celebrando a solenidade do Corpus Christi em Orvieto, cidade onde ele residia, precisamente na catedral que se conserva até hoje, o corporal com os vestígios do milagre eucarístico ocorrido no ano anterior, de 1263, em Bolsena. Quando um sacerdote que celebrava Santa Missa teve dúvidas de que a consagração da hóstia fosse algo real, no momento de partir a sagrada hóstia, viu sair dela sangue que empapou o corporal.
pequeno pano onde se apoiava o cálice e a patena durante a missa. A tradição da Igreja aponta que Urbano IV pediu a São Boaventura e a Santo Tomás de Aquino para que escrevessem um ofício, o texto da liturgia, para a solenidade de Corpus Christi. Quando ambos estavam prontos, o Papa começou a ler em voz alta. Primeiro o ofício feito por Santo Tomás. Enquanto o escutava, São Boaventura foi rasgando o seu em pedaços para não concorrer com o ofício de São Tomás de Aquino, o qual achou superior. O ofício de São Tomás de Aquino, tão sublime sacramento, é usado desde então e é considerado pela Igreja uma obra-prima, onde se fundem teologia e poesia. A procissão. A procissão com o Santíssimo pelas ruas e lugares públicos, para que dessa forma os cristãos pudessem se alegrar pela vitória de Cristo sobre a morte, pois Ele está ali presente no meio de nós. Quando se pode, é dever de todo católico participar desta procissão, por ser a mais importante de todas que acontecem durante o ano. É a única onde o próprio Senhor sai às ruas para abençoar as pessoas, as famílias e a cidade. E como começou a tradição dos tapetes de Corpus Christi? A tradição dos tapetes que ornamentam as ruas por onde passa uma procissão de Corpus Christi veio de Portugal. No Brasil, a solenidade de Corpus Christi é celebrada desde a época colonial, usando de muitas criatividades e cores, mas foi em Ouro Preto, Minas Gerais, que as ruas começaram a serem enfeitadas para a procissão. A procissão passa pelo tapete com o sacerdote à frente, carregando o Santíssimo. Com isso é recordado a alegria que havia na entrada de Jesus em Jerusalém, embora não haja nenhuma ligação com a procissão de Ramos que antecede a paixão de Cristo. E o pleno sentido da festa é adorar o corpo do Senhor na Sagrada Eucaristia e amparar o mesmo Senhor em suas necessidades.